Hoje é celebrado o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes, doenças que são hereditárias e são caracterizadas por alterações nos glóbulos vermelhos do sangue, as hemácias. Vamos conhecer agora a Sheila Ventura Pereira. Ela é presidente da Associação Pró-Falcêmicos, tem a doença e decidiu conscientizar e lutar pelos direitos de quem convive com o problema. Sheila, bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, muito obrigada. Então, eu queria que você começasse explicando para a gente o que é a Associação Pró-Falcêmicos. Então, a Associação Pró-Falcêmicos é uma associação sem fins lucrativos. Ela foi fundada dia 25 de abril de 1998 por um grupo de pessoas que conviviam com a doença, por um grupo de pacientes que se encontravam assim esporadicamente em consultórios no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, E eles começaram a observar as dificuldades de acesso, o desconhecimento dos próprios profissionais que acompanhavam, E toda a complicação que a doença o envolvia. Então, fundaram a associação com a missão de propagar informação sobre a doença falciforme, acolher as pessoas diagnosticadas, e os seus familiares. Então, muitas vezes a gente faz palestras em creches, escolas, faculdades de medicina, com essa missão de divulgar mesmo a patologia para que ela saia da invisibilidade. Sheila, bom dia para você. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente como é que é o dia a dia de uma pessoa que tem esse problema. Conta para a gente, você já falou das dificuldades em relação ao diagnóstico, poucas informações. Então, conta para a gente aí mais detalhes sobre essas dificuldades enfrentadas por vocês. Então, a doença falciforme, o principal sintomas dela é a dor, É uma doença degenerativa crônica e o que proporciona melhor qualidade de vida é o acesso ao tratamento com profissionais qualificados. E aí o que dificulta o dia a dia da pessoa com doença falciforme é quando vem essas dores, Então são dores que às vezes esse simples movimento fica muito dolorido. É uma doença confundida com reumatismo, com hepatite, porque geralmente deixa o branco dos olhos amarelado, a pele, E essa pessoa ela enfrenta dificuldades, limitações, principalmente no tempo de inverno, o tempo de frio, que ataca mais a doença, as dores. Então, às vezes, essa pessoa está trabalhando, está estudando, fazendo uma faculdade e ela tem que parar. Muitas vezes essa crise pode vir ou uma semana e ela consegue ali tratar em casa com analgesia, com hidratação, aquecimento ali no local, ou então ela tem que ir para o hospital, principalmente se as crises de dores vierem acompanhadas com uma infecção. Às vezes uma infecção urinária, período menstrual, um estresse, a mudança de tempo brusca, Então, isso pode desencadear as dores. E as dores, ela pode afetar o corpo inteiro, desde a parte, o rosto, o corpo, os braços, as pernas, A parte torácica. E é uma dor que a pessoa não consegue se locomover facilmente, Então, muitas vezes, essa pessoa ela tem um eterno recomeço, porque ela perde o emprego, se estiver na escola, reprova de ano, E ela passa por diversos preconceitos, principalmente por ser uma doença que causa grandes problemas, como insuficiência renal, necrose de cabeça de fêmur, problemas hepáticos, problemas cardíacos, mas não é visível a deficiência. Então, quando essa pessoa começa a sentir as dores e tudo, muitas vezes é confundida com uma pessoa preguiçosa, porque vive perdendo o emprego, não quer ir para a escola, Então é vista como um paciente preguiçoso, um paciente chato pela medicina, pelos profissionais de saúde, porque são dores tão fortes que ele chega ao ponto de chorar,
dependendo se é aquela crise que vem intensa no corpo inteiro, ele chega gritando numa unidade, né? E muitas vezes é confundido, achando que esse paciente quer um atendimento priorizado, que ele quer passar na frente das outras, e não é. É realmente um caso de emergência na hora da dor. Então, o que limita são as dores, que muitas vezes faz essa pessoa ter problema socioeconômico, porque não tem continuidade no trabalho. A doença falciforme ainda não nos proporciona, por exemplo, direitos previdenciários, isenção tarifária, né? Então, isso prejudica muito o dia a dia da pessoa com doença falciforme. Certo, eu queria entrar mais um pouco nesse assunto. Quando a gente fala sobre direitos, isso gera muita confusão, né? As pessoas muitas vezes não entendem que as pessoas que têm esse problema precisam ali, às vezes, de um tempo, precisam procurar uma ajuda médica, acabam se ausentando com relação a isso. Então, falta políticas públicas, falta que haja mesmo um estabelecimento dos direitos para as pessoas que têm a doença falciforme? Sim, a gente, o que acontece? O impacto socioeconômico é muito grande, né? Porque se ela estiver trabalhando, o empresário, ele quer o quê? Um funcionário que dê lucro, que não falte. Então, se ele tiver um funcionário que no mês do inverno ele leva 2, 3 atestados, ele já é dispensado, né? Então, a gente já teve casos de ser dispensado por justa causa, achando que era abandono de emprego, né? Então, essas pessoas não têm nenhum respaldo, a gente não tem nenhum direito. Então, a briga das associações, tanto da PROF quanto a FENAFAL, que é a Federação Nacional de Associações de Pessoas com Doença Falciforme, luta para que a gente consiga ter o direito, pelo menos os direitos previdenciários, né? Porque nós não nascemos deficientes, mas a doença leva a uma deficiência, né? A partir do momento que a pessoa tem um AVC, então ela pode afetar a fala, a dificuldade de locomoção, a necrose de cabeça de fêmur, que é no quadril, causa dores muito intensas, né? Então, essas pessoas, elas ficam acamadas, tem que usar muleta, às vezes tem que até fazer a cirurgia de prótese, colocar prótese no quadril, úlceras de pernas também, que são as feridas, né? E essas feridas, às vezes, ela chega num estágio tão grave que faz um enxerto naquele local e aí causa outra úlcera em cima daquele enxerto que acaba se perdendo e, dependendo, se o paciente não tiver um bom cuidado, ele pode levar à amputação do membro, né? Então, a questão dos direitos é muito importante e o trabalho das associações é que a patologia realmente seja bem vista, né? Saia da invisibilidade, porque agora o que acontece? A gente não se encaixa nem nas deficiências e nem nas doenças. Então, se você não se encaixa na deficiência, quando você vai procurar os seus direitos, se você não tem ali uma deficiência visível, não é concedido o BPC, né, que é conhecido como LOAS, a isenção tarifária também não. Então, como que vai viver essa pessoa, né? Então, a gente briga realmente a inserção no trabalho, na educação, para que isso também é questão de qualidade de vida, né? Ainda mais nesse momento que nós estamos passando de retiradas de direitos, o impacto vem muito nas pessoas com patologias. Com certeza, Sheila. Agora conta um pouquinho para a gente sobre a sua história. Você tem a doença, né? Quais são os principais sintomas que você sente ou já sentiu? Como é que está atualmente o controle dessa doença? Então, eu fui diagnosticada aos 7 anos de idade, né? E era uma criança que tinha dificuldades de andar, tinha as articulações muito inchadas. Então, meu primeiro diagnóstico foi como reumatismo nos ossos, né? E aí, o que acontece? Começou a fazer o tratamento para reumatismo com medicamentos, e aí o medicamento acabou fazendo efeito ao contrário, que causou uma crise muito forte e eu fui parar na UTI.
Então, na UTI do hospital, o médico desconfiou da doença falciforme. Aí foram fazer a investigação genética e se descobriu que meu pai, na época com 39 anos, tinha a doença e minha irmã com 2 anos também tinha. E o que acontece? A doença veio com grande impacto na minha família. Era para sermos em 8 irmãos, 6 já faleceram, né? E na época que fui diagnosticada, minha mãe já tinha perdido 5 filhos. Então, quando o médico falou que era uma criança que ia ter deficiência e não passaria dos 15 anos, né? Começou aquela romaria, porque na época a doença não era divulgada, não era conhecida, era confundida, né? Chamada como doença de macaco, hepatite e outras coisas. Então, a partir do momento do meu diagnóstico, a gente começou a fazer o tratamento. Minha irmã também, na época, com 2 anos, começou a fazer. Mas a gente passou por vários diagnósticos errados, né? E esses diagnósticos errados veio com grande impacto na minha parte óssea. Então, o que acontece? Eu tenho necrose de cabeça de fêmur no quadril, eu tenho necrose nos ombros, nos joelhos e está me afetando a outras partes ósseas, né? Meus ossos, eu não posso bater, eu não posso cair e já estou numa fila para colocar prótese no quadril. Hoje eu tenho uma boa qualidade de vida devido ao avanço do tratamento. Eu tomo hidroxureia, que é uma medicação que a maioria dos pacientes tomam, principalmente aqueles pacientes que têm crises constantes, né? Eu comecei a viver depois dos meus 23 anos. Antes disso, eu era uma paciente que praticamente morava no hospital, né? E passei por várias situações. Eu usei muleta porque o meu desgaste ósseo ficou muito pior a partir dos 13 anos. Então, eu cheguei a usar muleta durante muitos anos. Os médicos chegaram a dizer que eu não ia mais andar, né? Mas a gente também, a pessoa com doença falciforme é muito persistente. A partir do momento que a gente aprende a conviver com a dor e aceita a doença, entende a doença, a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida, né? E ter ali a consciência do autocuidado. Saber que quando o tempo muda, eu não posso pegar friagem, a questão do esforço físico, né? É complicado, principalmente de não passar estresse, mas hoje em dia, quem não é estressado? Não é verdade? Mas hoje eu tenho uma melhor qualidade de vida, eu tenho algumas complicações da doença, já estou com glaucoma, além de todo o desgaste físico, ósseo, né? E a perca da família, o que eu acho que o que mais me impacta, que hoje só tem eu com a doença e meu irmão caçula, que é traço. Em 2013 eu perdi mais uma irmã, que ela faleceu com 29 anos e devido a um quadro errado, um diagnóstico errado, foi tratada como uma anemia carencial, que causou uma sobrecarga de ferro no organismo dela. E aí essa sobrecarga de ferro causou uma insuficiência orgânica, onde ela perdeu os rins, né? Então ela chegou a fazer transplante, mas não deu certo porque o rim que doaram já estava prejudicado e ela veio a óbito. Então essa questão de você lidar com a perca dentro da família, devido à falta de informação, né, e conhecimento dos profissionais que acabam tratando a doença de forma errônea, levando a óbito, eu acho que é o que mais pesa na minha vida. Mas a doença também, porque já perdi emprego, perdi faculdade, mas hoje consegui me formar, sou formada em assistência social e consigo viver. Né? Consigo viver com todas as limitações, muitas vezes ainda interno, e aos poucos aprendendo a conviver com a dor. Que história, hein, Sheila? Você é uma verdadeira guerreira, viu? E ainda encontra forças para lutar por essa causa
aí na associação. Essa questão que você mencionou sobre o diagnóstico, que aconteceu, né, um diagnóstico equivocado com você, te levou para a UTI, aconteceu também com familiares. E o seu pai, ele descobriu que tinha doença aos 39, ele não tinha sintoma? Explica isso para a gente, é possível isso acontecer então? Então, é possível. Como eu falei no início, a doença ela é confundida com várias outras patologias, né? Então, no caso do meu pai, ele trabalhava na roça, né, em Minas Gerais. E aí, quando ele começou a sentir os sintomas, achava que era por conta do trabalho, né? O esforço físico e tudo mais. E aí, quando os meus irmãos começaram a falecer, não foram diagnosticados com a doença falciforme. Foram diagnosticados com meningite, pneumonia, tanto que eu tenho um atestado de óbito deles. Então, convivia normalmente. O meu pai, ele teve, dentro do quadro da doença falciforme, ele teve úlceras de perna, causado por um acidente, ele era metalúrgico, e aí ele fazia aquelas estruturas de guarda-chuva, né? E o que acontece? Um ferro caiu no tornozelo dele, ultrapassou, e aí não curou mais, só fazia uma pelinha como se fosse uma nata de leite, então sempre aquela úlcera acabava se abrindo, né? Meu pai ficou mais de 20 anos com úlcera e chegou um tempo que ele desistiu do tratamento, né? Ele desistiu porque ele falava, eu já sei o que eu tenho, não tem cura, e acabou desistindo. E isso acabou, infelizmente, levando a óbito com 54 anos. E muitos pacientes também acabam desistindo do tratamento, justamente por causa da abordagem dos profissionais de saúde, né? Porque não leva em conta a dor da pessoa, o preconceito, principalmente a doença falciforme acaba nos fazendo tomar muitas morfinas, em doses altas, né? Morfina em doses altas. Eu cheguei, um tempo da vida, a usar até adesivo de morfina na coluna por causa das dores intensas que eu tinha no quadril. E aí, por causa disso, o paciente é taxado como um viciado, né? Então, a gente explica, nós não somos viciados. O paciente não chega no pronto-socorro, no pronto-atendimento, pedindo a morfina. É o profissional que chega e muitas vezes, mesmo o paciente falando que é alérgico àquela medicação, o profissional acaba aplicando, né? Nós perdemos muitos amigos com parada cardíaca devido a doses excessivas, né, que o hospital acaba dando. Então, essa questão do preconceito é muito forte na vivência, né? E eu cheguei a pensar, a desistir da luta, principalmente quando eu perdi minha irmã, né? Porque a gente pensa, nós estamos dentro de uma instituição e a gente não consegue salvar o próprio ente querido, né? A cabeça da gente pira. Mas a partir do momento que a gente recebe a ligação de uma mãe, olha, Sheila, a partir da sua orientação, hoje meu filho tem a melhor qualidade de vida. Quando assisti uma palestra tua, eu fui diagnosticada, né? Então, a gente consegue ter mais força no dia a dia, quando a gente consegue proporcionar uma melhor qualidade de vida das pessoas com doença falciforme. Mas muitas vezes, devido a vários obstáculos, né, a gente fica com aquela vontade assim, olha, eu acho que eu não estou contribuindo, eu quero parar, melhor desistir. Mas Deus dá força e a gente continua. Dá sim, com certeza, Sheila. Admirável a força de vocês e essa luta, viu? Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, que me chamou muita atenção, foi você falando aí de muitas vezes negligência da parte de especialistas, né, de médicos, enfim, até preconceito por parte desses profissionais de saúde. Quais são os especialistas que tratam a doença? E se vocês têm alguns, pelo menos alguns profissionais que são parceiros de vocês já conseguiram esse tipo de parceria para tentar conscientizar os outros colegas? Sim, então, o médico especialista que nos acompanha desde o diagnóstico até o final da vida, são os hematologistas.
né? Mas, assim, muitas vezes os hematologistas acabam sendo nossos grandes parceiros, principalmente aqueles que nos acompanham desde a infância até a fase adulta, né? O que acontece muitas vezes é por parte de enfermagem, por parte de clínicos que não conhece a fundo, né? Ou não foi ainda capacitado ou conscientizado da doença. Por mais que Ministério da Saúde, Secretaria de Estado proporcione cursos de capacitação, né? Agora muitos cursos em AD, a gente não vê o interesse, né, das pessoas em participarem, porque não é mais admissível hoje em dia um profissional falar que não conhece. Porque Ministério da Saúde, você entra no site do Ministério da Saúde, tem mais de 11 manuais elaborados, desde de saúde ocular, a gestação da mulher com doença falciforme, saúde bucal, né? Então, ele mexe ali na internet, ele tem como saber atender aquela pessoa. Inclusive, porque nós temos um protocolo clínico. E esse protocolo, ele indica ali os exames que o médico tem que pedir, devido ali os sintomas que o paciente vai apresentando naquele momento, a dosagem de medicação, mas muitas vezes esse protocolo não é aplicado, né? Então, quando a gente fala da questão de preconceito, a gente fica pensando, será que é um preconceito ou será que é realmente a falta de conhecimento, de divulgação da doença, né? E por ser uma doença tendência maior na população negra, a gente sabe que por mais que diga que não existe preconceito, não existe racismo, existe sim. A doença, primeiro diagnóstico foi em 1910 e até hoje, 2021, nós ainda continuamos ali lutando pela linha de cuidado, lutando pelas políticas de direito, né? Então, ou é uma falta de interesse dos governantes em melhorar o tratamento, em melhorar o acesso. Nós já tivemos muito avanço, né? Tem que reconhecer que hoje as pessoas com doença falciforme podem chegar até a terceira idade com uma boa qualidade de vida, a partir do momento que ela tiver um bom acesso, né? Ela tiver um acesso ao tratamento, às especialidades, um tratamento, realmente a gente começar a focar no tratamento preventivo, né? Então, com os anos tem se melhorado bastante, a gente tem que reconhecer isso. Perdemos muito com troca de gestão, né? A gente tinha uma coordenadoria que fazia toda uma divulgação no Ministério da Saúde. Hoje tem uma nova coordenadoria, mas devido à mudança está começando tudo do zero, né? E a gente percebe que a parte de divulgação caiu bastante. A maioria é feita pelas instituições, associações e pessoas que convivem com a doença, que são youtubers. Somos nós que sentimos as dores, que fazemos o trabalho do governo. Ficou alerta então para os responsáveis, né? Deixar essa questão negligenciada, escanteada ali é perigoso e causa um sofrimento ainda muito maior. Vocês estão lançando uma campanha, conta um pouco para a gente como é que está funcionando isso. Então, hoje é o dia 27, o Dia Nacional, e aí a Prof está lançando uma campanha que diz, eu sinto, mas você não vê, que é justamente isso que eu estou falando, da questão da invisibilidade. Então, ele tem dores, ele tem fadiga extensa, ele tem problemas renais e muitas vezes isso não é visto, né? Principalmente aquele que não convive com uma pessoa que vive com a doença falciforme. Então, a campanha ela vem com a orientação, inclusive gestos, né? Você não vê, mas eu sinto. Justamente para a pessoa começar a enxergar o que é a doença falciforme, melhorar os profissionais
de saúde, melhorar a escuta, o olhar, né? Hoje você sabe que tem profissionais que nem examinam mais as pessoas, né? Não colocam mais a mão, não apalpa onde está ali sentindo alguma coisa. Então, a campanha é justamente nesse sentido, das pessoas começarem a enxergar a doença falciforme e dar importância às dores das pessoas que vivem com essa patologia. Eu vou estar divulgando, passando para vocês, e aí vocês podem nos ajudar, por favor, aderem à nossa campanha. Vou estar deixando aqui disponível as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e nos ajude a compartilhar. Mesmo que você não tenha uma pessoa com doença falciforme na sua família, você pode ajudar muito na questão de informação. Às vezes, na sua família, pode ter alguém lá que está sendo tratado como reumatismo há muitos anos, vários exames, várias medicações, e você não vê essa pessoa ter uma boa qualidade de vida. Tente indicar essas pessoas para fazer o exame, né, que para a doença falciforme é o eletroforese de hemoglobina, ou então orientar essas pessoas. Olha, você já ouviu falar sobre doença falciforme? Já conversou com o seu médico? Então, um simples diálogo, né, simples você parar e escutar um pouco a dor do outro, entender um pouco o sofrimento do outro, você consegue ajudar muitas pessoas. Fica nítido, né, que o diagnóstico correto faz sim uma grande diferença. Descobrir a doença, acho que é o primeiro passo para começar o tratamento e ir em busca ali de uma qualidade de vida. Sheila, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Vamos sim conversar mais a respeito desta campanha que eu achei muito importante. Obrigado, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição, tá bom? Para qualquer dúvida, pode passar nosso telefone, vocês têm aí meu WhatsApp. Aquele que se identificou com a entrevista ou tem alguém na família e ainda tem muitas dúvidas, pode entrar em contato com a gente.